Bom dia, gente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, Grécia Antiga, das origens à polis. Hoje nós teremos nossa primeira aula desse capítulo. Esse capítulo será dividido em duas partes, em duas aulas, tá? Hoje a gente vai ver a primeira aula. Aqui a gente pode ver a Grécia Antiga, certo? Uma foto da cidade da Grécia Antiga. Vamos ver como é que ela se formou, né? Então, a formação da Grécia Antiga. Como foi que ela surgiu? Bom, a gente começar a comparar a Grécia Antiga com a Grécia atual, a gente vai ver que não é a mesma coisa, né? A Grécia Antiga, ela é completamente diferente da Grécia atual. Qual era essa diferença? É que a Grécia Antiga era um país unificado. O que é que significa isso? Dizer que esse país ele era único, né? E que suas cidades eram independentes. Eles tinham seus próprios governos e suas próprias leis. Então, o governo e a lei não era para o país inteiro, tá? Cada cidade tinha seu governo e sua lei. Por exemplo, numa cidade poderia ter uma lei que dizia assim: aquele que roubar, corta a mão dele. É um exemplo. Na outra cidade, poderia não ter essa lei. Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem melhor que cada cidade da Grécia tinha sua lei, suas leis e seu governo. O território da Grécia Antiga, ela pode ser dividida em três grandes partes, né? Então, ela era dividida, é como se você pegasse aqui o país da Grécia e dividisse em três partes. Vamos ver quais eram essas partes. Existia a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Então, ela era dividida em três partes. Então, quem habitava essa região? Quem habitava a Grécia? Então, os primeiros habitantes da Grécia foram os aqueus, os jônios, os eólios e dórios. Nunca esqueçam disso. Quem começou a viver, a morar nessa região da Grécia foi os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Eram diversos povos. Bom, esses povos, eles não se chamavam de grego. Eles eram reconhecidos como helenos, certo? Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a palavra grego é de origem romana, vem de Roma, certo? Bom, com o tempo, esses dois termos, gregos e helenos, que eu tinha falado lá no slide anterior, foram utilizados para se referir à sociedade que vamos estudar nesse capítulo. Qual é o capítulo que a gente está estudando? O capítulo 7 do livro didático de vocês. Então, a partir do século 8 antes de Cristo, quer dizer, antes de Jesus nascer, formaram-se na Grécia Antiga cidades que eram chamadas de polis. Então, as cidades que surgiram nesse século, eles passaram a chamar de polis. Cada polis era um independente e desenvolvia seu governo e suas leis, como eu falei já no slide anterior. Outra coisa que era importante e que nessas cidades polis, elas tinham seu próprio calendário e sua própria moeda. Bom, esses polis eram divididos em duas partes.
bem distinta. A gente poderia ver nessas polis, né, que, repetindo, eram cidades da Grécia, a parte urbana e a rural, né, que a gente praticamente conhece aqui, né? A gente sabe que existe a parte urbana, que é a cidade, e a parte rural, que é os sítios, né? Vamos ver o que se encontrava na parte urbana, nas cidades. O que se encontrava lá? Se encontravam praças, construções públicas, templos e oficinas. Nessas oficinas, quem trabalhava eram os artesãos. E o que eles produziam? Tecidos, roupas, sandálias, armas, cerâmicas, vidros, entre outros produtos. E o que se encontrava na parte rural da Grécia? Primeiro, era comum a população cultivar oliveiras, videiras, trigo e cevada. E também criavam cabras, ovelhas, porcos e cavalos. Então, dá para distinguir bem a parte urbana da parte rural das polis, né? Você vê aqui que ela está bem distinta, né? Repetindo, o que é que a gente encontrava na parte urbana? Praças, construções públicas, templos, né? Oficinas. Na parte rural, era mais a questão da agricultura, né? Eles cultivavam oliveiras, videiras, trigos, né? Criavam cabras, ovelhas, porcos. Então, você vê que é bem distinta a parte urbana da parte rural das polis. Bom, no mundo grego, eles surgiram várias cidades, muitas cidades existiram nesse período, foi surgindo, né? Entre essas cidades, nós vamos destacar duas que é de grande importância, certo? Atenas e Esparta. Não esqueçam disso, existiam várias cidades na Grécia. Porém, a mais importante delas, a que mais se destacou, foi Atenas e Esparta. Bom, no início, lá no início, a atividade econômica mais importante nas colônias era a agricultura. Isso lá no início, certo? Então, a agricultura era quem comandava a economia das polis. Depois que essas colônias se tornaram centros comerciais, que fazia troca entre várias regiões, elas passaram a se desenvolver mais. Então, o que fez essas colônias crescer e se tornarem cidades importantes, como Atenas e Esparta? O comércio, certo? Você viu que eu disse que a primeira importância da economia nas colônias era a agricultura. Depois, o comércio tomou de conta. Aqui nós temos a cidade de Atenas, uma imagem para vocês terem uma ideia, e temos também a cidade de Esparta, né? É bem parecida. Vamos começar a falar sobre Atenas, essa cidade, né? Vamos ver o que ela pode nos dizer. Bom, primeiro, essa cidade era perto de um mar. O nome desse mar é Egeu. Como outras cidades e estados gregas, o centro de Atenas situava-se em uma colina chamada Acrópole, né? Então, colina, a gente já sabe que fica o quê? Bem alto, por isso que ela também era chamada de cidade alta, né? Acrópole significa cidade alta, que ficava lá em cima, né? Dessa colina. Bom, lá pelo século 8 antes de Cristo, ó, esse AC significa antes de Cristo nascer. Quem comandava Atenas era um rei. Esse rei, ele tinha algumas tarefas. Ele assumia algumas tarefas, como ser juiz para julgar as
coisas que aconteciam em Atenas. Ele era sacerdote, né, onde ele exercia a parte religiosa, e ele também era chefe militar, né, onde nas guerras ele quem comandava. Então, lá no século VIII, Atenas era comandada por um rei, onde ele tinha essas três funções. Ele fazia a função de juiz, sacerdote e chefe militar. Já no final do século VII, antes de Cristo, esse poder que o rei tinha, né, passou a ser exercido por representantes da aristocracia. Repetindo, para vocês entenderem melhor. No século VIII, Atenas era governada por um rei, que ele tinha três funções: juiz, sacerdote e chefe militar. No século VII, o rei perdeu esse poder, certo? Quem passou a comandar essas tarefas foi representantes da aristocracia. Vamos ver o que é aristocracia. Primeiro, a aristocracia é um grupo de pessoas. E essas pessoas são quem? Homens ricos. Quem eram os homens ricos da época? Eram pessoas que possuíam grandes propriedades de terra, né? E dizia eles que eram descendentes de deuses e de heróis. Repetindo. Quem era essa aristocracia que passou a exercer a função de juiz, sacerdote e militar? Eram homens ricos. Mas quem eram esses homens ricos? Eles precisavam. Como é que eu poderia identificar um homem rico nessa época? Primeiro, ele tinha que ter grandes propriedades de terra, ele tinha que ter muita terra, muito gado, né? Ele tinha que ter muita terra mesmo. E eles diziam, né, que descendia de deuses e de heróis. Esses aristocratas, eles eram chamados de eupátridas. Sempre que você ouvir esse nome eupátridas, você sabe que está se referindo a alguém da aristocracia. Quem eram os aristocratas? Eram os homens ricos que tinham muita terra. Ó, não dá para esquecer. Eupátridas era aristocrata. Os aristocratas era quem? Eram os homens ricos. E para ser rico nessa época tinha que ter o quê? Muita terra, certo? É tanto que a palavra eupátridas significa o quê? Bem nascido. Quer dizer, bem nascido nasceu de família rica, né? Nascidos nas famílias nobres, nas famílias ricas. Quem eram as famílias ricas? Era quem tinha muitas terras. Havia também em Atenas a escravidão por dívidas, né? Então, vamos ver o que era essa escravidão por dívidas. Primeiro, quem eram os escravos por dívida? Era a maioria da população pobre de Atenas, principalmente quem? Os camponeses. Mas como é que esse camponês ele ia se tornar escravo por dívida? É o que a gente vai ver. O que é que eles faziam? Esses camponeses, eles iam lá nos homens ricos, na aristocracia, e pediam dinheiro emprestado. Eles faziam empréstimos, certo? Quando eles não conseguiam quitar esses empréstimos, ele perdia os bens dele e se tornava escravo do aristocrata. Só refrescando a memória, quem eram os aristocratas? Eram os homens ricos da época, tá? Eram os homens que tinham muita terra. Então, a gente vê que escravo aqui não está ligado ao que a gente conhece aqui no Brasil, que era o homem negro que vinha da África, né? Escravo na Grécia, especificamente esse escravo por dívida, era aquele camponês
que ia lá no homem rico, no aristocrata, pedia dinheiro emprestado, certo? Se ele pudesse pagar, tudo bem. Mas quando ele não conseguia pagar a dívida dele, ele perdia tudo que ele tinha, né? Ficava para o aristocrata e ele se tornava escravo do aristocrata. Ia trabalhar de graça para o aristocrata. Então, o que é que aconteceu? Começou a surgir muitos escravos por dívida. Então, esses camponeses começaram a se revoltar, né? Disse, não, não dá certo não, a gente não paga, não é porque a gente não queira não, às vezes, muitas vezes é porque não podia, não conseguia, né? E queriam reforma. O que é reforma? Reformar a lei, passar a não existir mais escravo por dívida, né? Então, os camponeses, que eram muito, começaram a se revoltar e começaram a questionar, e começaram a brigar, e começaram a comentar, e vamos nos reunir, vamos se juntar para que isso possa mudar. Bom, para contornar essa crise, essa revolta desses camponeses, o governo aristocrata indicou um juiz, um eupátrida. Eu já falei, né? Eupátrida, eu já falei na aula anterior o que era. E esse eupátrida era chamado de Solon. Eupátrida é um aristocrata. Então, ele era chamado de Solon, certo? Aqui ele, ó, esse homem aí, certo? Chamaram ele e disseram, olha, você vai conduzir essa crise, você vai acalmar os camponeses. O que é que o que é que você pode fazer para acalmar esses camponeses? Então, em 594 a.C., ele realizou reformas, que, entre outras medidas, acabaria com o quê? Com a escravidão por dívidas, que era o que os camponeses queriam, e eram muitos camponeses, né? No entanto, ele resolveu os altos cargos políticos somente poderia assumir os homens mais ricos. Quem eram os homens mais ricos? Os aristocratas. Quem fazia parte dos aristocratas? Aqueles que tinham muita terra. Depois dessa reforma que Solon fez, houve um período de agitações sociais. Quer dizer, a população começou a questionar. Então, em 507 a.C., o governo passou a ser chefiado pelo aristocrata Clístenes. O primeiro foi Solon, que acabou com a escravidão por dívida. Depois, só que aí ainda não acalmou a população. Aí chamaram esse aristocrata, Clístenes. E ele aprofundou as reformas de Solon, né? Ele resolveu melhorar mais ainda o que Solon fez. O que foi que Solon fez? Ele, uma das coisas importantes para a população pobre foi acabar com a escravidão por dívida. E ele fez mais, ele introduziu a democracia em Atenas. Bom, a democracia em Atenas, ela tinha uma ideia básica, um objetivo, que é todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei. Tanto faz o camponês como o aristocrata. Quem era o camponês era a população pobre. Quem eram os aristocratas eram aqueles que tinham muitas terras, eram ricos, né? Aí o que Clístenes fez? Disse, todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei. Mas será se ficou assim mesmo? Vamos ver. Ó, Clístenes, esse cara aí, né? Que vocês estão vendo aí na imagem. Bom, essa igualdade era chamada de isonomia, né? Que em grego significa iso, igual, nomia, o que é de direito.
Então, essa igualdade abriu caminho para que todos os cidadãos, ó, ricos e pobres, aristocratas e não aristocratas, participassem do governo da cidade. Poxa, a coisa já foi melhorando, né? Porque aquela população de camponeses já podia participar do governo da cidade, porque até então eles não podiam. Bom, aí onde é que está a coisa, né? A expressão todos os cidadãos, porém, não queria dizer que era todos os habitantes da cidade. Mas como é isso? Mas eu moro em Atenas e eu não sou cidadã? Isso mesmo. Vamos ver quem é que eles consideravam como cidadão. Cidadãos eram só os homens atenienses de Atenas maiores de 21 anos. Então, só era quem tivesse nascido em Atenas. E tinha mais um detalhe. Bom, então, estrangeiro, escravo, mulheres e menores de 21 anos não tinham direito à cidadania. Significa o quê? Que não poderia participar do governo da cidade. Eles não tinham direito nenhum, né? Quem não era de Atenas, que era o chamado estrangeiro, os escravos, as mulheres e menores de 21 anos. Os cidadãos podiam ocupar cargos públicos e participar da Assembleia do Povo. O que era a Assembleia do Povo? Era a eclésia. É mais ou menos parecido com a Câmara, que a gente tem aqui, a Câmara Municipal, que aprovava ou rejeitava projetos sobre a vida da cidade. Bom, quem era que podia participar nas eclésias, né? Os cidadãos compareciam pessoalmente para votar os assuntos da vida pública, né? Então, assim, significa que essa participação ela era direta, ela não tinha um representante, porque você sabe que aqui na Câmara a gente tem uma eleição, vota, né, no prefeito e nos vereadores, e eles é quem decide, né, quais são as leis que possam ser criadas, as decisões da cidade. Em Atenas era diferente, era direto. Os cidadãos iam para a eclésia, que era a Assembleia do Povo, e lá eles discutiam o assunto da vida da cidade e decidiam ali, eles juntos conversando, eles decidiam o que era melhor para a cidade de Atenas. Aqui, ó, nessa imagem, vocês podem ver uma eclésia. Antes das votações, os cidadãos debatiam os assuntos nas lojas, nas praças, nos mercados ou enquanto comiam. Então, antes deles irem para a eclésia, né, eles passavam nas lojas, nas praças, passavam por toda a cidade e começavam a discutir o que é que eles iam decidir para melhorar Atenas. Por exemplo, as obras que iam ser construídas, onde ia aplicar o dinheiro, com quem deveria manter-se em paz ou declarar guerra, entendeu? Primeiro eles sondavam ali o povo na cidade, depois ele ia para a eclésia, né? E iam decidir o que eles comentou na cidade. Bom, na eclésia, todo mundo podia falar? Podia, de certa forma, né? Tinha o direito que à palavra. Mas só quem podia exercer esse direito de ir lá no plenário e falar é aqueles que sabiam falar bem, em público, e dominavam os assuntos debatidos. Então, você que não tinha o dom da palavra, não podia ir, porque você não podia falar besteira. Isso é muito interessante, né?
Só aquelas pessoas que dominavam, que conhecia, que tinha realmente o domínio do assunto é que poderia subir lá no plenário e expor o assunto e discutir, certo? A maioria expressava-se apenas pelo voto, se concordava ou não com, por exemplo, por uma construção que ia fazer em Atenas. Então, a maioria, geralmente, que não tinha o dom da palavra, eles contribuía através dos votos. Então, esses projetos públicos, eles eram elaborados pelo Conselho dos 500. A própria palavra já está dizendo, né? Eram compostos por 500 cidadãos sorteados todo ano, né? Então, daqueles cidadãos que participavam da Assembleia do Povo, da Eclésia, né? Eles sorteavam 500 para os projetos públicos. E esses projetos, logicamente, iam para a Assembleia do Povo para ser votado. Se fosse aprovado, era executado pelos estrategos, que eram chefes de governo que cuidavam da administração. E quando havia guerra, dos assuntos militares. Todos os anos, 10 estrategos eram eleitos pela Eclésia, tá? Então, só repetindo para vocês entenderem, os projetos públicos eram elaborados pelos 500, que eram sorteados todo ano. Os estrategos eram só 10, né, que ia executar esse projeto que foi elaborado pelos Conselhos dos 500, tá? Então, mais ou menos no século V a.C., houve dois estrategos muitos destacados, que foi Efiartes e Péricles. Eles fizeram reforma que reduziram o poder político da aristocracia. Lembra que eu falei? Quem eram os aristocratas? Eram aqueles homens ricos que tinham muita terra. E começou a aumentar a participação dos cidadãos no governo, né? Então, eles disseram, não, aqui a gente vai querer que os cidadãos, né, seja eles pobre ou rico, participem mais do governo. Aqui, a imagem de Efiartes, né, um estrategos, lembra que era selecionar 10 estrategos para executar os projetos, e aqui nós podemos ver Péricles, para vocês terem uma ideia, né, da imagem dessas duas pessoas, que foi muito importante para Atenas. Péricles foi estratego por cerca de 15 anos. Então, no seu governo, Atenas cresceu muito economicamente, né? Não só economicamente, como cultural. Então, Atenas, ela desenvolveu muito na economia e na cultura através de quem? Do governo de Péricles. O que ele fez no governo dele? Ele construiu grandes obras, embelezou a cidade, né? Encomendando com o quê? Trabalhos de grandes artistas. Então, a cidade de Atenas ficou linda. Por quê? Porque ele investiu na cultura. De que forma? Contratando artistas para que pudessem fazer coisas bonitas para embelezar Atenas. Bom, por a democracia de Atenas ser direta, quer dizer, na hora ele se reunia e ia votar, é um pouco diferente da democracia de hoje em dia, como eu falei, né, já, né? Como é a democracia aqui? A gente faz uma eleição, vota e tem lá os representantes da gente que vai construir esses projetos e executar. Em Atenas, a democracia era direta, né? Aqueles que participavam da eclésia, né, da Assembleia do Povo, iam lá
e discutia no tempo real o que era para fazer e o que era para executar. Aqui nós temos um exemplo, né, que ele fala do Brasil. O regime político em vigor é a democracia representativa, em que os cidadãos e as cidadãs elegem seus representantes para o parlamento e para o governo. Vamos ver agora as características dos principais grupos sociais de Atenas. É muito importante. Cidadão. Quem era cidadão em Atenas? Era homem adulto, maior de 21 anos, né, que eu já falei, porém tem um detalhe, ele tinha que ter pai e mãe ateniense, quer dizer, o pai e a mãe dele tinha que ter nascido em Atenas, para ele se considerar um cidadão ateniense. Ah, mas se meu pai fosse de Atenas e minha mãe fosse de outra região, então eu não podia ser cidadão. Eu só podia ser cidadão se eu tivesse mais de 21 anos e que meu pai e minha mãe tivessem nascido em Atenas. Tinha também um grupo social chamado de meteco. Então, quem eram os metecos? Eram os gregos que moravam em Atenas, mas que nasceu em outra cidade. Então, se eu morasse em Atenas, mas eu tivesse nascido em outra cidade, em outra região, eu não pertencia ao grupo social de cidadão, eu pertencia ao grupo social de meteco. E os escravos, que era a maioria dos escravos, que era composto de estrangeiros derrotados em guerra e vendidos aos moradores de Atenas. Lembrando que o escravo por dívidas tinha acabado, né? Os escravos aqui era quem? Era quando eles lutavam, né, contra outra cidade, vencia essa guerra, então pegava essa população e vendia aos moradores de Atenas. Ah, minha gente, agora vamos ver como eram as mulheres em Atenas, né? Primeira coisa, elas estavam excluídas da cidadania. Então, a mulher ateniense, se ela tivesse nascido em Atenas, o pai e a mãe também tivessem nascido em Atenas, mesmo assim, ela não era considerada uma cidadã. Muitos atenienses, lógico, principalmente os homens, né? Ele tinha uma ideia que as mulheres deveriam conviver apenas no espaço familiar, sob a autoridade do pai, do marido, e teria como principal função o quê? Cozinhar, tecer e gerar filhos. Olha só que coisa, né? Hoje em dia, será que existe pessoas que pensam assim, que mulher, o lugar de mulher na cozinha é para criar os filhos, é para cuidar de casa? Claro que existe. Mas isso não significa dizer que a mulher é desvalorizada no dia de hoje. Muito pelo contrário, né? Ela ganhou muito espaço, né? Precisa melhorar? Claro que precisa. E vamos melhorar. Porém, né, na época, em Atenas, a ideia de mulher era essa. Ela tinha que cuidar do marido, da casa, ser submissa ao pai, né? Olha, obedecer ao pai é uma coisa, ser submissa ao pai é outra, tá? E viver dentro de casa cuidando dos filhos. Isso acontecia em Atenas? Acontecia. Porém, no dia a dia, a realidade não era exclusivamente só isso. Em Atenas, nós encontramos várias mulheres que não se enquadravam nesse ideal grego, que não se enquadrava dessa forma. As mulheres em Atenas, elas desempenhavam papéis importantes na vida religiosa, econômica e na polis, né? Na vida religiosa e econômica da polis, né? Então, das cidades.
Como a maioria da população de Atenas era pobre, o que é que acontecia com essas mulheres? Elas precisavam trabalhar fora de casa. Na luta pela sobrevivência, elas atuavam na agricultura, no pequeno comércio, nas oficinas e nas tabernas, né? Então, eram os locais que você ia encontrar mulheres trabalhando, né? Então, essa ideia de mulher ficar dentro de casa, né, cuidando do filho, não acontecia 100% em Atenas. Por quê? Porque muitas delas precisavam sobreviver, precisavam comer, e tinha que fazer isso. Mesmo as mulheres mais ricas, que não trabalhavam fora de casa, porque tinham o marido rico, ela contribuiu para a prosperidade do lar, administrando e executando as tarefas domésticas. Por exemplo, criando os filhos para ser grandes guerreiros, né? Para receber os visitantes na sua casa, pessoas importantes. Além disso, diversos mitos e peças teatrais da Grécia destacaram figuras femininas, né? Então, aí a gente vê a parte cultural. Bom, supõe-se, calcula-se que as famílias de cidadãos ou metecos ricos chegavam a ter 20 escravos trabalhando em suas casas. Então, era quem tinha também muito escravo, era considerado muito rico. Bom, havia um detalhe. Aquela família que não tivesse pelo menos um escravo era considerada pobre. Então, se você não tinha escravo, você era considerado uma pessoa muito pobre. Os escravos podiam trabalhar? Podia. Na área urbana, né, nas polis, eles trabalhavam nas casas, nas oficinas de artesanato, nos mercados, nos portos, nas escolas e em outros estabelecimentos. Então, quando eles misturaram a população livre, não usava nada que os identificava como escravo. Então, quando eles se misturavam com a população, não dava para você identificar quem era escravo e quem não era. As cidades-estado, elas possuíam escravos públicos, né? Que muitas vezes eles atuavam na parte militar, né? Para manter a ordem nas assembleias. Tinha os escravos também que trabalhavam nas minas de chumbo ou de prata. Esse levava uma vida extremamente difícil e arriscada. Então, o pior escravo era aquele que ia trabalhar nas minas de chumbo e de prata. Primeiro, essas minas, elas tinham os túneis estreitos e quentes, eram horríveis. E para que eles não pudessem fugir, muitos donos deles acorrentavam dentro das minas. Olha que sofrimento, terrível, né? Bom, aqui nós encerramos o fim da primeira aula do capítulo 7, Grécia Antiga, das origens às posses. Bons estudos.